Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém, meus irmãos. Como eu já tinha falado aqui no início da nossa reunião, nós vamos dar hoje sequência ao nosso assunto sobre o processo de libertação do jugo do sistema religioso. O que era o jugo? Se os irmãos bem lembrarem, Jesus, em um de seus sermões, Jesus faz um chamado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus está falando isso? Jesus falou isso em contraste com o sistema religioso da época. Quando alguém se tornava seguidor de um rabino, automaticamente ele tomava sobre ele o jugo daquele rabino. Inclusive, quando os meninos, adolescentes, cerca dos 14, 15 anos, quando eles terminavam de serem instruídos na escola rabínica, aqueles que tinham sido os que tiveram maior destaque ao longo dos estudos, que começava aos 6 anos, eles então iam decidir, eles seriam selecionados e eles iam decidir se eles queriam seguir aquele rabino que os tinha instruído. Então, o rabino, quando eles optavam por seguir o rabino dizia, segue-me, e eles passavam a ser talmide, a ser um discípulo daquele rabino, e automaticamente eles tomavam sobre eles o jugo daquele rabino. O jugo era como o rabino interpretava a lei de Moisés. Então, quando Jesus se levanta e ele faz essa proclamação, tomai sobre vós o meu jugo, e ele fala que o seu jugo era suave e o seu fardo era leve, Jesus estava se contrapondo ao jugo do sistema religioso. Porque Jesus mesmo criticou principalmente o farisaísmo, porque eles colocavam nos ombros das pessoas um fardo que nem eles mesmos carregavam. E Jesus surge, então, pregando o evangelho do reino e mostrando que havia um caminho a trilhar, e todo aquele que quisesse tomar sobre si o jugo de Jesus, estava ali aquele chamado. Meus irmãos, da mesma forma hoje, quando nós decidimos congregar em uma denominação, automaticamente nós estamos nos colocando debaixo do jugo daquela denominação. Nós precisamos congregar, isso é bíblico. Não existe o ser igreja sem congregar com os nossos irmãos.
mas é preciso nós termos muito cuidado e buscarmos sempre a direção de Deus antes de tomarmos a decisão de congregarmos. Porque nós vamos estar nos submetendo invariavelmente ao jugo daquela organização. Mas, apesar de nós precisarmos congregar, faz parte do ser igreja. Eu não sou igreja sozinho, sem me reunir com os meus irmãos, mas apesar disso, eu preciso ter em mente uma coisa. Antes de tudo, eu preciso tomar sobre mim o jugo de Jesus. Porque sempre que um ensino conflitar com as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, nós estamos automaticamente desobrigados a seguir aquele ensino. A palavra de Deus, a palavra de Jesus é a maior autoridade que existe no quesito doutrina. Então, meus irmãos, nós tivemos uma primeira palavra, uma palavra introdutória, aonde nós falamos sobre o ministério de João Batista. Nós tomamos como base aquele texto em que João Batista, Jesus está passando e ele aponta: eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João Batista que estavam com ele naquele momento, eles imediatamente deixam de seguir a João Batista e passam a seguir Jesus e passam a seguir o Messias. Naquele momento, eles automaticamente saem do jugo de João Batista e se colocam debaixo do jugo de Jesus. Meus irmãos, nós comentamos na palavra introdutória que João Batista, como pregador da palavra e no desempenhar do seu ministério, ele sempre teve consciência de que o seu ministério tinha limites. O ministério de João Batista consistia em preparar o caminho do Messias. A partir do momento que o Messias chega e o Messias começa a pregar o evangelho do reino, automaticamente João Batista começa a sair de cena, porque a função dele era apontar Jesus. E nós vimos, por fim, que João Batista encerra o seu ministério com uma frase muito interessante: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E nós, inclusive, comentamos com os irmãos que João Batista, ao dizer estas palavras, ele deixou bem claro que a pregação era mais importante do que o pregador. Que a mensagem que ele trazia, a mensagem que ele pregava, era mais importante do que o mensageiro, que era ele próprio. E nós comentamos que essa importância se devia a que a mensagem que ele pregava ia ficar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o pregador ia passar, tanto que pouco tempo depois, João é decapitado e o seu ministério se encerra. Mas o ministério de Jesus, ele permanece e permanecerá para todo o sempre. Louvado seja o Senhor. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Meus irmãos, João Batista nos ensinou ali uma grande lição, de que nós temos como incumbência apontar o Messias. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura, Jesus comissionou a todos os seus seguidores a isso. Mas a nossa função se limita a apontar Jesus, a pregar Jesus, o Cristo crucificado, ressurreto,
que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. A partir do momento que nós levamos as pessoas até Jesus, nós discipulamos estas pessoas e a partir do momento que acaba o discipulado, estas pessoas vão discipular a outros. E o nosso trabalho se encerra ali. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar os nossos irmãos, não é isso. Nós vamos continuar servindo aos nossos irmãos, porque nós fomos chamados para servir. Mas o discipulado tem um limite. Por quê? Porque nós não podemos discipular as pessoas para se tornarem dependentes de nós. Nós precisamos discipular as pessoas para serem dependentes de Cristo, para seguirem a Cristo e não quem os discipulou. E nisto consiste a glória de Deus. A glória não é nossa, a glória é única e exclusivamente de Deus. Como Paulo diz na carta aos Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E meus irmãos, quando Paulo está escrevendo aqui aos irmãos da Galácia, o que estava acontecendo aqui? Eles tinham recebido a pregação do Evangelho, um Evangelho que os tinha libertado do jugo da lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, o único que conseguiu cumprir a lei de Moisés foi Cristo, e por isso o louvor que nós ouvimos aqui no início, o precioso sangue, o louvor da harpa cristã, aonde fala que o sangue de Cristo ele cumpriu todos os requisitos exigidos por Deus para perdão de pecados, para a justificação do pecador. Então o sangue de Cristo derramado na cruz foi suficiente. A partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, entra em vigor aquilo que os reformadores chamaram de sacerdócio universal do crente. O que é o sacerdócio universal do crente? É que o crente tem livre acesso ao Pai através de Jesus. Ele não precisa mais de intermediários, de mediadores homens para chegar ao Pai. A partir de Jesus, o homem tem livre acesso a Deus. E isso ficou muito bem esclarecido na carta aos Hebreus, aonde nós vemos claramente que Jesus tem um sumo sacerdócio eterno que não vai passar a outro, e através de Jesus, como único mediador, o homem passa a ter acesso a Cristo. Foi esse o evangelho que os irmãos da Galácia receberam. Mas o que aconteceu? Falsos mestres se introduziram nas igrejas da Galácia e começaram a pregar que, apesar de terem crido e confessado sua fé em Cristo, e apesar de os irmãos serem salvos pela graça, eles tinham necessidade de seguir guardando a lei. E esse ensino começou a trazer aos irmãos da Galácia um desvio da fé verdadeira, ao ponto de que eles estavam substituindo o verdadeiro evangelho que eles tinham crido e recebido de Paulo por um outro evangelho, que Paulo chama de espúrio, um evangelho maldito, porque não era um outro evangelho, era um falso evangelho. E aí Paulo vai ao ponto de dizer que ainda que um anjo do céu anunciasse a eles outro evangelho, deveria ser considerado maldito, porque o único e verdadeiro evangelho era o evangelho da cruz de Cristo, aonde a salvação era pela graça por meio da fé. E Paulo prega isso, e Paulo se admira como eles tinham passado tão rápido do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. Como eles tinham recebido com tanta facilidade, sem sequer terem colocado à prova, pela Escritura, pelo o evangelho que Paulo tinha anunciado a eles, eles aceitaram com tanta facilidade aquele outro evangelho.
Paulo os repreende na tentativa de trazê-los de volta a Cristo. E por isso que nós chegamos no capítulo 5 aqui, aonde nós lemos que Paulo aconselha os irmãos, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo era esse? Era o jugo daqueles falsos mestres, aqueles falsos apóstolos, que estavam novamente levando as igrejas da Galácia a negarem a fé. Porque quando eles estavam sendo levados a obrigatoriedade de guardar a lei, eles estavam caindo da graça. Paulo deixa bem claro, não é possível tu casar essas duas coisas. Ou a salvação é pela lei, ou é pela graça. E Paulo, pregando o evangelho de Cristo, ele já tinha deixado bem claro que pela lei, pelas obras da lei, ninguém poderia ser justificado diante de Deus. Meus irmãos, isso aconteceu naquele tempo. Isso aconteceu ao longo de todas as épocas da igreja e continua acontecendo nos nossos dias. Aonde falsos mestres, falsos apóstolos, falsos doutores têm se levantado e têm pregado um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E nós só conseguimos discernir isso quando nós vamos para a Escritura. Somente quem já foi escravo de um sistema religioso, ele sabe o que é ser escravizado por um sistema religioso. Aonde é pregado um evangelho que parece ser o evangelho de Cristo, porque ele usa o nome de Jesus e ele usa até alguns trechos da Bíblia. Mas as pessoas, elas não são seguidoras de Jesus, elas são seguidoras de uma placa de igreja, elas são seguidoras de uma denominação, elas são seguidoras de um líder, a ponto de que aquele líder falou, é lei. Se o líder falou, é lei. Ele não ousa questionar, porque se ele questionar, ele é reprimido pelo sistema. E se ele ousar discordar, ir na Bíblia e ver que está diferente, ele começa a ser colocado de canto na denominação. E, inclusive, se ele começar a discordar em público, ele começa a ser paulatinamente colocado de canto. E os líderes daquela seita, os líderes daquele sistema religioso são instruídos a aconselhar o seguinte, toma cuidado com o irmão fulano de tal, porque ele está com umas ideias aí, ele está lendo demais a Bíblia, e aí eles usam um texto fora de contexto. A letra mata, mas o espírito vivifica, como se no sentido, na interpretação errada, de que se tu lê a Bíblia, a letra da Bíblia vai te matar, como se ler e estudar a palavra fosse um crime. E não é isso que Paulo está pregando ali. Paulo está falando a letra, a lei. A lei mata por quê? Porque a lei, meus irmãos, ela nos condena. Como nós já falamos aqui, Paulo prega isso na Galácia. Ninguém, pela lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei. Mas sim uma salvação recebida pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, para concluir o nosso ensino aqui, nesta segunda palavra sobre se libertando do sistema religioso, nós concluímos o seguinte: nós não podemos, meus irmãos, depois de termos sido libertos por Cristo, nós não podemos nos colocar de novo debaixo de um jugo, de um sistema. Porque nós fomos livres e libertos pela cruz de Cristo. E eu quero encerrar essa palavra aqui fazendo menção a um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, aonde o personagem chamado cristão, ele tem toda uma saga, ele carrega um fardo muito pesado e ele passa por diversos caminhos até que ele chega diante de uma cruz. E quando ele chega diante daquela cruz, as alças daquela mochila, daquele fardo que ele carregava, elas são quebradas e aquele fardo cai por terra e ele passa a sentir uma leveza. E é essa leveza que todo aquele que se liberta de um sistema religioso ele sente. A primeira coisa que um servo, um seguidor de Jesus, quando ele se liberta das amarras do sistema religioso, a primeira coisa que ele sente é a leveza,
é a liberdade que Cristo o libertou. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. E que nós possamos, ao longo desses estudos que virão, possamos experimentar cada vez mais essa liberdade que há em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.